Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que o nosso vídeo chegue para o maior público possíveis. Caso não seja inscritos no canal, inscreva-se e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Era uma noite escura e tempestuosa, com relâmpagos rasgando o céu e trovões rugindo como feras famintas. A pequena cidade de Willowbrook estava mergulhada na escuridão, e os moradores sabiam que algo sinistro se aproximava. Aquela noite seria lembrada como a Noite dos Mortos-Vivos. Tudo começou quando um cientista chamado Dr. Victor Creed estava trabalhando em seu laboratório nos arredores da cidade. Ele estava obcecado com a ideia de ressuscitar os mortos, acreditando que a ciência poderia vencer a barreira entre a vida e a morte. Anos de experimentos obscuros o levaram a um avanço sombrio, e ele finalmente conseguiu criar um soro que teoricamente poderia trazer os mortos de volta à vida. Naquela noite de tempestade, Dr. Creed decidiu testar seu soro em um cadáver recentemente enterrado no cemitério de Willowbrook. Com um ar de triunfo, ele injetou o soro no corpo inerte. Para seu horror, os olhos do morto se abriram e ele se ergueu, mas não como um ser humano. Era um ser pálido, desprovido de vida, com olhos vazios e uma fome insaciável. O monstro que Dr. Creed havia criado estava fora de controle, e ele correu para a cidade em busca de carne humana. A notícia da ressurreição macabra se espalhou rapidamente, e o pânico tomou conta dos habitantes de Willowbrook. As ruas escuras da cidade se encheram de gritos de terror. Os mortos-vivos se multiplicavam a cada vítima que caía, e em pouco tempo, a cidade estava tomada por uma horda de zumbis famintos. Os sobreviventes se agruparam em casas e lojas, tentando resistir ao cerco implacável. Noite após noite, a batalha pela sobrevivência continuava. O medo e a desconfiança se espalhavam entre os sobreviventes, que estavam ficando sem suprimentos e esperança. Alguns acreditavam que a única maneira de deter a praga era encontrar o Dr. Creed e obrigá-lo a reverter seu terrível experimento. Enquanto a cidade afundava ainda mais nas trevas, um grupo de valentes sobreviventes embarcou em uma missão desesperada para encontrar o cientista louco. Eles enfrentaram zumbis famintos, traições cruéis e o peso crescente da insanidade que a Noite dos Mortos-Vivos trouxera. Finalmente, após muitos horrores e sacrifícios, o grupo conseguiu encontrar Dr. Creed e obrigá-lo a criar um antídoto para reverter o processo que ele havia desencadeado. Mas a cidade de Willowbrook estava irreversivelmente transformada, suas ruas ainda assombradas pelos mortos-vivos que outrora foram seus amigos e familiares. A Noite dos Mortos-Vivos deixou cicatrizes profundas na cidade e em seus sobreviventes. Eles aprenderam da maneira mais difícil que brincar com a vida, e a morte tinha consequências terríveis. E mesmo depois que a tempestade passou e os mortos foram novamente enterrados, as sombras daquela noite assombrariam Willowbrook para sempre. Um lembrete sombrio de que a morte não deve ser desafiada. Passaram-se anos desde a terrível Noite dos Mortos-Vivos, mas Willowbrook nunca se recuperou completamente. A cidade antes pacífica agora estava cercada por uma aura de escuridão e segredos sombrios. Dr. Victor Creed, culpado por sua experiência macabra, nunca mais foi visto. Alguns diziam que ele havia enlouquecido e se escondido nas profundezas dos pântanos próximos, onde os mortos-vivos que ele havia criado vagavam eternamente. Outros afirmavam que ele tinha sucumbido à própria praga que criara. Os sobreviventes da Noite dos Mortos-Vivos nunca mais seriam os mesmos. Pesadelos frequentes os assombravam, e muitos desenvolveram um medo paralisante de cemitérios e escuridão. As ruas da cidade, uma vez cheias de risos e calor, agora estavam vazias à noite, e os moradores evitavam sair após o pôr do sol. Um pequeno grupo de sobreviventes dedicou suas vidas a manter viva a memória daquela noite fatídica. Eles fundaram um museu sombrio, onde exibiam artefatos e registros do evento, na esperança de que as futuras gerações nunca esquecessem a terrível lição aprendida na Noite dos Mortos-Vivos. A cidade tentou se recuperar lentamente, mas as cicatrizes daquela noite nunca desapareceriam. Willowbrook tornou-se um lugar estranho, onde sombras espreitavam em cada esquina e suspeitas pairavam sobre todos. A comunidade local nunca mais confiaria completamente uns nos outros, e a cidade nunca recuperaria seu antigo brilho. A Noite dos Mortos-Vivos continuou a ser uma lenda sombria,
contada por gerações para lembrar as consequências terríveis da busca pela imortalidade. E apesar do passar dos anos, a cidade de Willowbrook permaneceu marcada por aquela noite terrível, onde a vida e a morte se entrelaçaram de maneira sinistra e nunca mais seriam separadas. Os anos passaram, mas Willowbrook nunca esqueceu a Noite dos Mortos-Vivos. A cidade, outrora vibrante e acolhedora, se transformou em um lugar sombrio e repleto de segredos. As histórias sobre aquela noite fatídica foram passadas de geração em geração, tornando-se uma parte indelével da cultura da cidade. O Museu Sombrio, criado pelos sobreviventes, permaneceu como um lembrete constante do perigo de brincar com as fronteiras entre vida e morte. Os visitantes de fora eram advertidos sobre os horrores que aconteceram na cidade e os perigos de mexer com forças que não podiam ser controladas. A busca pela imortalidade, que levou àquela terrível noite, serviu como um aviso eterno de que a vida e a morte devem ser respeitadas. Os moradores de Willowbrook aprenderam a valorizar a fragilidade da existência e a viver cada dia como se fosse o último. Mesmo que a cidade nunca tenha se recuperado completamente, ela encontrou uma espécie de beleza na melancolia que a cercava. As pessoas se tornaram mais unidas, conscientes de sua própria mortalidade e da importância de aproveitar a vida ao máximo. E assim, a Noite dos Mortos-Vivos se transformou em uma lenda, uma lembrança constante de que a morte é uma parte inevitável da vida. Willowbrook, com suas sombras profundas e sua história sinistra, permaneceu como um lembrete sombrio de que a busca pela imortalidade pode levar a resultados terríveis. A cidade continuou a existir, marcada para sempre pela noite em que os mortos voltaram à vida,